Welcome to the World United. Welcome to the World United. Now we would like to invite Jagat Guru Amrita Suryanandaji, President of Yoga Portuguese Confederation and promoter of First Global Day, the World Yoga Day, to speak on the solstice, June 21st. Without the inner feeling of this is no real evolution. The topic again is, without the inner feeling of the self, there is no real evolution. I always hug the trees. I love who love the plants. Everything in universe have consciousness. A Confederação Portuguesa do Yoga e o seu presidente saúdam the First World Parliament on Spirituality, a nobre cidade de Hyderabad, His Holiness Padma Shri Dr. Karthikeyan Ji, os organizadores, Dr. Yugandhar Ji, todas as santidades, Srimati Maya, presentes, oradores e todos os participantes, bem como as ilustres entidades oficiais. The Yoga Portuguese Confederation and its president salute the First World Parliament on Spirituality, the noble city of Hyderabad, Shri Padma Dr. Karthikeyan Ji, the highly worthy organizer Dr. Yugandhar, all your holinesses present, speakers, all the participants, as well as the illustrious official entities. Convido-vos a imaginar o primeiro instante do universo. Aconteceu há 13,75 mil milhões de anos. E nesse instante mágico, tudo estava concentrado num ponto. Os melhores cientistas de hoje dizem-nos que no momento da criação, a energia posta em jogo neste ato, manifestada em temperatura, era da ordem de 10 elevado a 32 graus Kelvin, algo de colossal. E a dimensão desse ponto era de 10 elevado a menos 23 centímetros, o chamado comprimento de Planck, em homenagem a Max Planck, o genial físico alemão, sendo de comparação o diâmetro do átomo muitíssimo maior, da ordem dos 10 elevado a centímetros. Então 10 elevado a 32 graus Kelvin é a mais alta temperatura possível de atingir neste cosmos. E 10 elevado a menos 32 centímetros, o incrivelmente pequeno, é a menor dimensão possível neste universo. I invite you to imagine the first instant of the universe. It happened 13.75 thousand of million years ago. In that magical instant, everything was concentrated in a single point. The best scientists of today tell us that at the moment of creation, the energy set at stake on that action manifested in temperature that was of 10 to the 32 Kelvin Klein degrees. Something colossal, and the dimension of this point was of 10 to the minus 23 centimeters, called the Planck's length, as a tribute to Max Planck, the genius German physicist, being by comparison the atom's diameter much larger, in the order of the 10 to the minus 8 centimeters. So,
10 to the 32 Kelvin degrees is the highest temperature which is possible to reach in this cosmos. And 10 to the minus 23 is the incredibly small, is the smallest possible dimension in this universe. Dizem-nos mais os cientistas de topo de hoje, físicos de partículas, astrofísicos e matemáticos. Antes do instante zero, o tempo era imaginário, medido em números imaginários, que, como sabem, têm o quadrado sempre negativo. Tempo imaginário onde não há cronologia e, por isso, o conceito de envelhecimento não existe. E que, neste estado, o universo existia já, mas sob a forma de informação. Ou seja, o nosso universo foi programado fora dele, antes do Big Bang ou Mahaum, e que todas as constantes numéricas que estruturam e calibram o cosmos também provêm deste instante zero. Tudo isto lembra a descrição que encontramos nos sagrados Shastra, que o Samkhya, que significa número, faz do Purusha e do seu potentíssimo divino Manasika, a mentalização definidora do Lila, o complexo desígnio criativo. They tell us more, these top scientists of today. Particle physicists, anthropophysicists, and mathematicians. Before the zero instant, time was imaginary, measured in imaginary numbers. Numbers, as you know, whose square is always negative. Imaginary time where there is no chronology, and therefore the concept of aging does not exist. And in that state, the universe already existed, but in the form of information, which means that our universe was programmed outside of itself, before the Big Bang or the Maha-Om. And that all the numerical constants that structure and calibrate the cosmos also come from before the instant zero. All this reminds us of the description we find in the sacred Shastra, the description that Samkhya, which means number, makes of Purusha and of its highly potent divine Manasika, the mentalization which defines Lila, the complex creative design. Continuam-nos a dizer os Einstein da atualidade. O tempo imaginário transforma-se em tempo complexo, que é uma mistura de tempo imaginário com o nosso tempo real, na fase transitória, mesmo antes do instante zero que prepara a criação, que se concretiza na Maha-singularidade inicial, esquematizada no corno cosmológico dos irmãos Bogdanov, os maiores cientistas da atualidade. Esta fase transitória faz-nos também lembrar a Mula Prakriti, que traz consigo o reflexo do Purusha para este universo, reflexo esse que é a centelha do ser em nós, o nosso verdadeiro eu. They still tell us more today, that the imaginary time is transformed into complex time, which is a mixture of imaginary time with our real time. In the transitory phase, right before the zero instant that prepares the creation, that is concretized on the Maha initial singularity that was depicted on the cosmological cone of the Bogdanov brothers, the biggest scientists of today, this transitory phase also reminds us of Mula Prakriti, who brings the reflection of Purusha to this universe, reflection which is the spark of the being in us, our true self. Quer dizer, no instante da criação, todos se encontravam nessa partícula semente, uma Mahabija. Estrelas, avatares, gurus, nós, todos os humanos, tudo o que existe e tudo o que virá a existir. This means that at the instant of creation, everyone was found on that particle, seed, the Mahabija. All the stars, avatars, gurus, us, all humans, all that exists and shall ever exist. Depois veio a inflação cósmica, macro-distendendo essa semente, formando o universo que hoje conhecemos. Mas, na realidade, todos somos. O nosso luminoso eu faz parte do grande ser criador que comandou Mahashakti e, no início, estivemos todos reunidos
no Mahabija. Later came the cosmic inflection, macro expanding the seed, forming the universe as we know today. But in reality, we are only one. Our luminous self is part of the grand creator that commanded Mahashakti, and in the beginning we were all joined in the Mahabija. Vendo com olhos de sábios, somos então todos irmãos e divinos, todos somos divinos, porque os microcosmos foram produzidos à imagem e semelhança do macrocosmos criador. E isto deve refletir-se sobre toda a nossa existência. Devemos lembrar-nos constantemente e também agir de acordo com isso. Seen by the eyes of the wise, we are therefore all brothers and divine. We are all divine because the microcosmos were produced at that image and likeness of the creator macrocosmos. This should be reflected upon all our existence. We should remind ourselves of that constantly and act accordingly. É o grande legado universal para o pequeno criado, que é o ser humano. O yoga é a prática do terceiro milénio da Satya Yuga, a era do aquário. Mas não tenham ilusões. As poderosas, sábias e multicomplexas técnicas do yoga, bem como os seus extraordinários resultados, são insuspeitos para quem não os recebeu em Parampara. O yoga tradicional de Bharata, a sábia Índia e a sua constante prática pode furar os densos vestimentos do ser humano que o dificultam de ver a luz e saborear o Nirbija Samadhi do Kaivalya Mukta, o liberto. O yoga tem o fantástico poder de iluminar a humanidade. Yoga is the grand universal legacy for the small created, which is the human being. Yoga is the practice of the third millennium, of the Satya Yuga, the age of Aquarius. But don't be illuded. The powerful, wise, and multi-complex yoga techniques, as well as its extraordinary results, are unknown for those who did not receive them in Parampara. The traditional yoga of Bharata, the wise India, and its constant practice can pierce the dense layers of the human being, which prevents one from seeing light and from savoring Nirbija Samadhi of the liberated. Yoga has the amazing power of enlightened humanity. O yoga tem a potência de terminar com os nefastos valores da Kali Yuga, fazer triunfar Ahimsa, o amor pela vida, e instituir a grande fraternidade humana. Yoga has the potency to end the malefic values of the Kali Yuga, to make Ahimsa triumph, the love for life, and to institute the grand human fraternity. À luz destes princípios cósmico-humanos, propusemos em 2001 na ONU e na Unesco a criação do primeiro dia global no antiquício solstício de junho 21, um auspício cósmico, o dia da luz, que vence a treva. At the light of these human cosmic principles, we proposed in 2001 at the United Nations and at UNESCO the creation of the first global day, at the most ancient solstice of June 21st, a cosmic auspice, a day of light which defeats darkness. Em 2011, dezembro, em Bengaluru, na Cimeira das Linhagens e dos Grandes Mestres, foi proclamado este World Yoga Day, um grande momento para a humanidade, para a Índia e para todos os santos mestres antepassados que pela irmandade humana velam. In 2011, December, in Bengaluru, the summit of the lineages and grandmasters was proclaimed this World Yoga Day, a great moment to humanity and to India, and to all the ancestor holy masters who watch over the human brotherhood. Na solene proclamação da Cimeira de Bengaluru, hoje apoiada pela esmagadora maioria dos grandes mestres, estão instituídos os princípios da prática global do yoga, de que toda a humanidade deve possuir o yoga nos seus currículos,
da educação e na formação das futuras gerações. At the solemn proclamation of the Summit of Bengaluru, today, supported by the vast majority of the Grand Masters, are established the principles of the global practice of yoga, that all humanity should have yoga included in the education curricula and in the training of the future generations. Deve ser parado todo o derramamento de sangue humano nos animais e imperar o culto pela vida e pela sua conservação, o respeito pelas árvores, pela água potável e pelos ecossistemas. All human bloodshed should be stopped, and that of the animals, and the cult of life and of its conservation should reign, as well as the respect for the trees, for the drinking water, and for the ecosystems. Os Mahaguru decidiram utilizar o seu dia para ajudar a abrir um luminoso futuro para a humanidade. Todos estão convidados para se juntarem a este grandioso movimento mundial. O planeta Terra, Gaia, deve deixar de agredir a harmonia cósmica e poder continuar integrado, sem mais sobressaltos, na grande galáxia e no macrocosmos. The Mahaguru decided to use the divine Manasika to help opening a bright future for humanity. All are summoned to join this grand world movement. The planet Earth, Gaia, should stop to attempt against cosmic harmony and to be able to continue being a part of the grand galaxy and of the cosmos without startle. Por isso, apelamos a este First World Parliament on Spirituality e seus organizadores que aqui proclamem o apoio a este primeiro dia global no solstício de junho 21, como a grande parte do mundo já o faz. Therefore, we appeal to this First World Parliament on Spirituality and to its organizers to proclaim here the support to this first global day on the solstice of June 21st, as the majority of the world has already done. Mais importante do que a teoria seja a prática. A constante prática de recuperar, porque o yoga tem o poder de extrair o melhor de nós, de transmutar o ADN humano e que o ADN humano demonstre que é viável pelo futuro saudável e com luz das gerações vindouras. Quando este Parlamento de Hyderabad encerrar os seus trabalhos, na fulgurante meditação do solstício, a humanidade não pode continuar sob a sombra da Kali Yuga. Tantos poderosos líderes espirituais juntos, deve a luz e o bem ativo neste planeta redobrar de força e multiplicar o seu poder benéfico sobre toda a humanidade. May the practice be more important than theory. The constant practice of yoga should reign, because yoga has the power to extract the very best in us and to transmute the human DNA, and that the human DNA may show its viability for the healthy future and with light of the next generations. When this Parliament of Hyderabad concludes its work on the effulgent solstice meditation, humanity cannot remain under the shadow of the Kali Yuga. So many powerful spiritual leaders together, the light and the active goodness on this planet should double in strength and reinforce its beneficial power upon all the. Cada de nós, junto ao seu povo, deve lançar a boa nova de que uma nova era está a começar e que todos podem acreditar na paz pessoal, interpessoal e mundial, inserida na grande paz cósmica. Cada pessoa deve saber que pode agir sempre com bondade e solidariedade e que os sábios verdadeiros devem influenciar o mundo e liderar espiritualmente de forma visível. Cada um deve saber que tem dentro de si o poder de ser feliz e de se iluminar e que deve começar já a exercê-lo e a contagiar num Chitamani de Ananda, a felicidade suprema. O poder da luz, da centelha da vida, o que temos em comum, o que permite a universal diversidade, que é uma riqueza cósmica. Foram estes os princípios e este símbolo que propusemos em 2001 na ONU e na Unesco.
Each one of us should spread the good news to each one's nation, that a new era is about to begin, and that everyone should believe in personal peace, interpersonal and world peace, inserted in the grand cosmic peace. Each person should know that they can always act with kindness and solidarity, and that the true sages should influence the world and lead spirituality in a visible way. Each one should know that they have inside themselves the power to be happy and that they should start now to exert it and to transmit it to others in a Chintamani of Ananda, the supreme happiness. It is the power of the light, of the divine spark. It is what we have in common. It's what allows the universal diversity, which is a cosmic wealth. These were the principles, and this was the symbol that we have proposed in 2001 to the United Nations and UNESCO. Para terminar, tenho segredo para partilhar convosco. Se amo, sou divino. E todos somos divinos, logo todos devemos amar. Foi para isso que a humanidade foi criada, para multiplicar esse amor, porque a verdadeira dimensão humana é a dimensão cósmica. Assim me foi revelado e assim aqui com humildade vos transmito. To end, I have a secret to share with you. If I love, therefore, I am divine. And we are all divine. Therefore, we all should love. That is the purpose of humanity, to multiply that love. Because the true human dimension is the cosmic dimension. So it was revealed to us. With humility, I convey to you. Proponho-vos que nas vossas vidas cantem e meditem. I propose to you that in your lives you sing and meditate. Rise and shine. Light and love for everyone. Om Shanti. I would like to call on stage Dr. Anirudh Purohit. Please, Doctor. O doutor tratou-me há uns instantes atrás. Doctor took care of Guruji a minute ago, right after he had the accident. E o reconhecimento And deve ser feito. the acknowledgement must be done. O agradecimento deve ser feito. We must thank. A gratidão é hoje uma coisa rara. Gratitude is nowadays something very rare. I'm deeply grateful to you, Doctor. O doutor vai me dizer agora. Doctor is now going to sue Guruji. Por isso peço desculpa, vou ter que me retirar. Therefore, I apologize, but I will have to leave. Boas mãos. Thank you very much. This is just a blessing for me. It is the sun, the energy that heals, which only assists the sun. And that is our duty on this universe, to keep assisting in diversifying, in uniting in this diversity for welfare of each and every one of us. It was only a blessing for me to be here today with the help of all the organizers. Thank you very much. Om Shanti.